Fala, gente, boa noite. Acabou na Vila Belmiro, hein? 1-1. Não achei ruim não, hein? Não achei ruim não, hein? Porque Campeonato Brasileiro a gente precisa pontuar fora de casa, né? Eu acho importantíssimo nesse início de Campeonato Brasileiro a gente acabar pontuando fora de casa, né? No caso, né? O São Paulo não jogou mal. O São Paulo tomou um gol do Santos no final do primeiro tempo, mas em um jogo onde o São Paulo tinha totalmente o controle da partida, né? Gostei do que eu vi hoje. Sou contra o sistema de 3 zagueiros, dependendo da situação. Eu acho que por um momento o Crespo poderia poderia abrir mão dos 3 zagueiros e colocar um homem a mais no meio, né? Mas aí eu acho que eu entendi. Acho que o Lucas não está 100%, mas ele ainda faz diferença quando ele joga, né? Falando um pouquinho da partida para vocês rapidinho aqui. Público e renda na Vila, tivemos 10 mil pessoas na Vila Belmiro, né? E é uma renda de 600 mil reais, né? E o São Paulo teve um bom controle da partida. Acho que devagar o Crespo está começando a acertar, né? Um pouco esse time aí. No segundo tempo, quando estava 1-0 para o Santos, o Crespo fez algumas alterações, entre elas colocando o Lucas em campo. E o Lucas jogando meio tempo conseguiu fazer o meio campo de São Paulo funcionar um pouco mais, tanto que foi do pé do Lucas o passe para o Caleri acabar empatando, que esse gol do Caleri me dá uma esperança muito grande, porque se o Lucas estiver inteiro, se o Caleri estiver inteiro, se o Marcos Antônio estiver inteiro, o Danielzinho veio para poder agregar um pouquinho mais também, né? O garoto Mike não tá brilhante ainda, mas é um garoto e tá começando a vir, né? Aí tem o Lucas Ramon, que chegou do Mirassol, tem o Dória no banco, tem o Rafael Tolói, né? Eu acho que São Paulo pode avançar um pouco mais em algumas competições aí, de repente aí na Copa Sul-Americana, né? O Bobadilla é um jogador que eu não gosto muito, mas que jogou muito hoje na Vila Belmiro. E a nota ruim para mim, o Alan Franco. O Alan Franco para mim é um jogador que sinceramente caiu muito de produção. Vários jogadores caíram de produção, o Alan Franco é um deles, mas também dá para entender porque, cara, ninguém joga sem receber salário, né? E os caras estão jogando, né, cara? Outro cara que eu não gosto muito, mas tá fazendo a diferença, né, nesse início de temporada pro São Paulo, nessa crise toda, é o Luciano, muito guerreiro em campo, mesmo quando não faz gol, ele é muito guerreiro, né? Então assim, eu fiquei esperançoso com a atuação do São Paulo hoje, eu gostei muito. Domingo, São Paulo pega o Primavera no Morumbi, né? Sábado às 8h30 da noite, a gente mandou credenciamento para essa partida, vamos ver se a gente consegue credenciar, né? Se eles aceitam o nosso credenciamento, que eu não sei o que houve no Campeonato Paulista, o Brasileirão tá de boa, mas me deixa um pouco feliz para a sequência do trabalho do Crespo também, que até semana passada estava sendo muito contestado, né? Me parece que devagar ele vai pondo o time nos trilhos, né? Vou falar rapidamente aqui para vocês. Um detalhe, só uma coisa ruim, que o Rafael falhou no gol do Santos, hein? E nesse início de ano, já a segunda ou terceira falha que eu vejo do Rafael, né? Um goleiro não pode espalmar no pé do jogador do adversário do jeito que ele acabou espalmando, né? Não pode, né, cara? Isso daí não pode acontecer, né? Vamos fazer um resumo aqui do primeiro tempo para vocês, né? Pressionado por alguns melhores resultados, né? O Santos acabou entrando em campo disposto a tentar ganhar do São Paulo de todo jeito, mas o que a gente viu foi o São Paulo dominando o primeiro tempo da partida, na minha opinião, e fazendo um gol aí muito por acaso. No segundo tempo, né, a segunda etapa ficou marcada por uma melhora do desempenho tanto do São Paulo quanto do Santos também, inclusive, né, mudanças no time com a entrada do Lucas Moura, inclusive, também, né, e aí foi dele, como eu falei, inclusive, o cruzamento na cabeça do Caleri, que acabou testando para o fundo do gol do goleiro do Santos, né? O Santos depois tentou mexer, colocar o Miguelito também, mas o Crespo conseguiu neutralizar muito bem o time do Santos, né? Então é assim, pessoal, uma vitória e um empate é um excelente início de Campeonato Brasileiro, porque na hora que o Campeonato Brasileiro pegar de uma vez,
a gente, pelo menos, eu acho que a gente já vai ter uma pontuação considerável para a gente poder, né, pelo menos falar, pô, estamos tranquilo aqui, vamos focar na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Título, hoje eu não vejo o São Paulo com chances nenhuma de título, né? Tá? Só para vocês entenderem aí, né? E em linhas gerais, acabou sendo muito bom pra gente. Atuações dos jogadores do São Paulo, rapidinho. Eu dei nota 5 pro Rafael, 6 pro Sabino, 6,5 pro Arboleda, 5,5 pro Alan Franco, 7 pro Lucas, Mike 6,5, Ferrarese 6, Danielzinho 6, muito bom jogador Danielzinho, hein? O Bobadilha 6, o Luan Vinícius, que é o Luan, entrou para dar uma contenção ali no meio de campo de São Paulo, nota 6. Pablo Maia, nota 6, Marcos Antônio 6,5, não foi brilhante, mas foi bem. Enzo Dias, cara, que contratação, eu achei ele um puta lateral, nota 7 pro Enzo Dias. O Tapia hoje não foi tão bem, mas tem sido importante, nota 6. O Luciano, nota 7. O Caleri, 7,5, melhor do time. E o Crespo, nota 6, beleza? Como eu disse, próximo sábado contra o Primavera, às 8h30 da noite no estádio do Morumbi. E agradecer vocês que assistiram o jogo aqui no canal do YouTube do União Tricolor Paulista. Um abraço para toda a galera. Sábado tem mais Tricolor, hein? Sábado, 8h30 da noite, ao vivo. Vamos ver se lá do Morumbi ou de estúdio. Um dos dois eu vou fazer. Seja do estúdio ou seja do Morumbi, eu vou estar fazendo para vocês essa partida, beleza? E é isso, pessoal. Vamos junto nessa. 2 jogos para acabar a fase de grupos do Paulistão. Vamos ver se a gente consegue a classificação, que vai ser muito importante nesse início de temporada pra gente, beleza? Fui nesse pós-jogo de Santos 1, São Paulo 1. Fiquei contente, foi fora de casa. Quero saber de vocês.